Olá, graça e paz a todos, bondade e misericórdia nos acompanha todos os dias da nossa vida. Bem-vindos, mais uma leitura neste canal de comunicação, onde eu estou chamando de Corações Ensináveis. Este é um momento muito precioso para mim. E como eu sou muito abençoada e edificada lendo as Escrituras, eu decidi ler para aqueles que querem ouvir. Se você também quer enviar para alguém que está sozinha, sozinho em casa e que este áudio pode de alguma forma abençoar esta vida, faça isso para que ela venha fazer parte da nossa companhia e ouvir a Escritura Santa. E aqui eu começo consagrando este momento a Deus, pedindo a sua graça para que nos conduza em entendimento da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar o capítulo 5 do livro de João, para a glória de Deus. Se você chegou aqui e não ouviu as leituras anteriores, eu convido a procurar aí e ouvir. Certamente que a primeira leitura ela foi um pouco mais longa, porque eu fiz as boas-vindas, fiz a introdução, fiz uma pequena explanação do livro que nós iríamos estar lendo, e esse é o primeiro livro deste projeto que eu creio que Deus tem preparado este momento. Então, nós estamos lendo primeiramente o livro de São João do Novo Testamento, e hoje é exatamente o capítulo 5, onde nós vamos estar lendo a respeito do terceiro sinal, que foi quando Jesus curou o paralítico. E esta leitura, amados, ela vai estar falando, a respeito que a vida está acima da lei. E aqui, Pai, eu quero consagrar este momento ao Senhor, invocar a Tua presença, meu Deus, e pedir que a luz do Teu Espírito Santo venha iluminar a minha mente e a mente de cada um que estão ouvindo esta leitura. Fala, Senhor, aos nossos corações, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E diz assim, queridos, no capítulo 5, no versículo 1. A vida está acima da lei. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Depois disso, uma pausa aqui. Depois disso, conforme a leitura do capítulo 4 que nós lemos anteriormente, que Jesus ali, ele sacia a sede do povo, sacia a sede do homem, onde nós aprendemos a respeito da mulher samaritana, que Jesus, pediu a ela água e falou para ela que quem bebe da água daquele poço que ela ia buscar ia sentir sede de novo. Enfim, e também nós aprendemos sobre a questão da cura, que muitos acreditam só quando verem os milagres. E ali aquele homem Jesus foi para Galileia e uma pessoa pediu para curar o filho dele. Mas enfim, vamos aqui à leitura do capítulo 5, que é o objetivo desse dia. E diz: a vida está acima da lei. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Muitos doentes ficavam aí deitados.
eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente havia muito tempo. Então lhe perguntou: Você quer ser curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente. Jesus disse: Levante-se, pegue sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Era um dia de sábado. Por isso, as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: Hoje é dia de sábado. A lei não permite que você carregue a cama. Ele respondeu: Aquele homem que me curou disse: Pegue sua cama e ande. Então os dirigentes dos judeus lhe perguntaram: Quem foi que disse a você para pegar a cama e andar? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas nesse lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: Você ficou curado. Não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia curado em dia de sábado. Jesus então lhes disse: Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também trabalho. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus, porque além de violar a lei do sábado, chegava até a dizer que Deus era o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Versículo 19. Jesus dá vida a quem está morto. Então Jesus disse às autoridades dos judeus: Eu garanto a vocês, o Filho não pode fazer nada por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras ainda maiores, que deixarão vocês admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer dar. O Pai não julga ninguém. Ele deu ao Filho todo o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, da mesma forma que honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu garanto a vocês, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, possui vida eterna.
não será condenado, porque já passou da morte para a vida. Eu garanto a vocês, está chegando, ou melhor, já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar, porque é filho do homem. Não fiquem admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém. Versículo 31. Testemunhas em favor de Jesus. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é válido. Vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu não preciso de testemunho de um homem, mas falo isso para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que estava acesa e iluminava. Vocês quiseram se alegrar com sua luz, mas eu tenho um testemunho maior que o de João. São as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou deu testemunho a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Desse modo, a palavra dele não permanece em vocês, porque vocês não acreditam naquele que ele enviou. Vocês vivem estudando as Escrituras, pensando que vão encontrar nelas vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito elogios dos homens. Quanto a vocês, eu já os conheço muito bem. O amor de Deus não está dentro de vocês. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Mas se outro vem em seu próprio nome, vocês o receberão. Como é que vocês poderão acreditar se vivem elogiando uns aos outros e não buscam a glória que vem do Deus único? Não pense que eu vou acusar vocês diante do Pai. Já existe alguém que os acusa. É Moisés, no qual vocês põem sua esperança. Se vocês acreditassem mesmo em Moisés, também acreditariam em mim, porque foi a respeito de mim que Moisés escreveu. Mas se vocês não acreditam
naquilo que ele escreveu, como irão acreditar nas minhas palavras? Amém. Esta é para nós, querido e querida, a leitura do capítulo 5 do livro de São João. E aqui eu glorifico a Deus por esta leitura, por mais esta oportunidade. Quero aqui ter a oportunidade também, como eu tenho feito, em cada final da leitura, eu comentar a leitura conforme a escritura da palavra de Deus. Então eu convido cada um aqui colocar a sua atenção, o coração, para compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos revelar no dia de hoje. Certamente que Deus, ele dá entendimento para cada um de nós de formas diferentes. Ele revela os mistérios da sua palavra para quem ele quer e da maneira que ele quer. Mas eu creio que nós estamos aqui, né, na intenção de nos envolvermos nessa plenitude da graça que é ler a palavra de Deus. Então, meditando aqui, amados, neste capítulo 5, desde o versículo 1 até o versículo 18, nós vemos aqui a respeito desse paralítico. E o que nós podemos compreender? Que o paralítico é figura, né? Representa aqui a figura do povo oprimido e paralisado, à espera de alguém que o liberte. E nós vemos aqui claramente que Jesus vai ao encontro do paralítico e lhe ordena que ele próprio se levante e ande, encontrando então sua liberdade e decidindo o seu próprio caminho. E eu creio que isso acontece até nos dias de hoje. Jesus, ele vem a cada um de nós, assim como ele fez indo ao encontro daquele paralítico e ordenou que ele próprio se levantasse e andasse e que ele tivesse a oportunidade de encontrar a liberdade e decidir por si próprio o caminho que ele devia seguir. E Deus, ele continua nos dando essa liberdade de querer, né, de nos levantar e andar encontrando a liberdade e decidir-se por Jesus. Esta palavra também, amados, ela nos mostra, né, que para Jesus e para seu Pai, o importante é a vida e a liberdade. Elas estão acima até mesmo das leis religiosas. E aqui é apontado a Moisés, né? Quando Jesus disse lá no versículo 45, não pense que eu vou acusar vocês diante do Pai. Já existe alguém que os acusa, é Moisés, no qual vocês põem sua esperança. Por que o Senhor refere aqui a Moisés? Porque Moisés representa a lei. E a lei, ela veio para quê? Para mostrar o erro, mostrar o pecado. Então aqui Moisés escreveu a lei. Então aqui para Jesus e para o seu Pai, que é o nosso Deus, o mais importante é a vida e a liberdade. A vida e a liberdade, elas estão acima até mesmo das leis religiosas. Elas estão acima da opinião de qualquer autoridade. É o que esta palavra hoje está aqui dizendo e mostrando para mim e para você. Meditando também nos versículos 19,
onde aqui fala que Jesus dá vida a quem está morto. Estes versículos do 19 ao 30 nos ensina sobre em tudo o que faz. Em tudo o que faz, Deus procura dar a vida. E sua maior obra é a ressurreição. Ressuscitar não é apenas voltar à vida física, mas ressuscitar é levantar-se para começar uma vida nova, é para ter uma vida nova e transformada. E esta leitura hoje, amados, ela está nos convidando a fé em Jesus. E a fé em Jesus, que é compromisso com a palavra e ação. Essa fé em Jesus, que é compromisso com a sua palavra e ação, leva o povo, leva a cada um de nós a começar uma vida nova, a começar a vida nova da ressurreição, organizando-se como família dos filhos de Deus. E além de família dos filhos de Deus, também irmãos de Jesus. Amém? Assim, a morte está sendo vencida e será definitivamente na ressurreição final. Para completar essa meditação a respeito deste capítulo 5, nós também somos convidados a meditar nos versículos 31 ao 47, que fala a respeito das testemunhas em favor de Jesus, onde ele diz: se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, né? Então, isso é um ensinamento para nós também nos dias de hoje. O que é mais importante, né, é o que as pessoas vê ao nosso respeito. Não nós mesmos nos elogiarmos, nos gloriarmos, nos sentirmos superiores, porque se nós julgarmos a nós mesmos, o nosso testemunho não vale, mas a palavra de Deus diz que nós podemos analisar nossa consciência, mas não ficar colocando nossos olhos em nós. Então, o que eu medito nessa palavra e convido você que, baseado no que foi lido, esses versículos do 31 ao 47, nos ensina, né, como distinguir o verdadeiro e o falso, reconhecendo se Jesus realiza ou não a vontade de Deus. Isso é uma pergunta, um questionamento. Como distinguir o verdadeiro e o falso, reconhecendo se Jesus realiza ou não a vontade de Deus? O próprio Jesus, aqui na Escritura, apresenta as 3 testemunhas que confirmam sua missão divina. E quais são essas afirmações que Jesus confirma a sua missão divina? Primeiro, sua ação em favor da vida e da liberdade. Essa é a primeira confirmação. Segundo, o testemunho de João Batista, né? João Batista, que o apresenta como Salvador. E a terceira confirmação são essas que eu estou fazendo aqui, que é ler as Escrituras. Essa é a terceira confirmação, que são as Escrituras, que anunciavam o que Jesus agora realiza.
e João está nos mostrando. As Escrituras já falavam a respeito de Jesus antes mesmo dele vir como Filho do Homem. Então, essa leitura aqui, ela está também nos mostrando que não adianta nada uma comunidade dizer que tem fé e repetir as palavras da Bíblia. Então, é necessário que as ações dessa comunidade, elas sejam continuação da ação de Jesus, confirmando, então, a própria fé. Amém? Então, esta é a meditação que eu quero aqui compartilhar, baseado na Escritura, a respeito do capítulo 5. Tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando em cada um que está ouvindo, meditando essa palavra, e eu rogo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela sua vida, que esta palavra ela venha ter a liberdade de mover o seu coração e que nós venhamos nos abrir para aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E assim eu tenho certeza que nós estamos caminhando, caminhando no caminho da verdade, nos envolvendo com a verdade e tendo uma vida plena diante de Deus, porque essa é a vontade dele, dar vida e vida em abundância a cada um de nós. Muito obrigada e aquele abraço para cada um que estão aqui comigo nesta jornada da leitura da Escritura Santa de Deus. Querido Pai, mais uma vez eu expresso a minha gratidão, o meu amor por dar-nos esta oportunidade. Vem sobre nós, Pai, e nos encha da vida do Senhor. É o que nós queremos receber. E assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.